A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olá, meus amigos e amigas, é noite de quarta-feira. Nós estamos na reta final do ano. Cremos e declaramos esta fé para a sua vida. O final será melhor do que o começo. Eu sou o pastor Danilo Queiroz, sou diretor estadual da Comunidade Cristã Paz e Vida e está no ar o programa O Céu Pode Ajudar. Este programa é uma bênção de Deus para as nossas vidas e para a sua vida também. Esta programação tem o intuito de alcançar o justo para que permaneça firme na fé. Esta programação tem o intuito de alcançar o perdido para dizer para você, ainda tem chance, há esperança para você. E esta programação tem também o intuito de alcançar o pródigo. Filho pródigo, filha pródiga, volte para o altar, volte para a presença de Deus, volte a louvar, volte a buscar a Deus, volte para a casa do Pai e volte para os braços do Pai. De onde você estiver, creia, eu confirmo essas palavras à sua vida. O céu pode te ajudar. Aqui na Avenida Constantino Neri, 3.400, muitas pessoas têm encontrado um endereço de paz e vida. Muitas pessoas estão encontrando a solução para a alma nos nossos encontros de paz e vida. Você certamente também encontrará. Nesta próxima sexta-feira, nós teremos a reunião de cura e libertação. E se você precisa de um atendimento pastoral, amanhã, na quinta-feira, nós estamos com as portas abertas para que você possa ter o seu atendimento, receber a oração da fé. E se você ainda não retirou o seu projeto de vida, ainda dá tempo. Algumas pessoas têm me ligado, entrado em contato comigo, perguntando, pastor, eu ainda posso tirar o meu projeto de vida na Paz Vida? É claro que pode. Inclusive, neste domingo, nós teremos a última Santa Ceia do ano, que será uma Santa Ceia de consagração para o término desse nosso ano. Porque o ano ainda é de portas abertas. E o próximo ano já está determinado. Será um ano de vida transbordante. Você que ainda não retirou o projeto de vida, você tem que vir. O seu projeto de vida está aqui comigo. Você não vai pagar nada. Aqui na sede, inclusive, nós temos um amplo estacionamento coberto e totalmente gratuito. Traga o seu filho, a sua filha. Inclusive, no dia 22, as crianças vão apresentar na reunião da noite, das 18 horas. Traga o seu sobrinho, o seu neto, para participar da turminha feliz. Uns pais me procuram dizendo, pastor, meu filho está falando da palavra de Deus na minha casa. Ensina, instrui o menino, a menina, o caminho que deve andar. Cabe a você, pois você é o sacerdote do lar. Faça a sua família entrar nesta arca de salvação. Nesta sexta-feira, 9 horas da manhã, 3 da tarde e também 7 horas da noite. No domingo de Santa Ceia e consagração, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e também às 18 horas. Em Manaus são 4 endereços. Eu vou te falar os 4 endereços agora. Anote, tome nota e compareça. Você de Nova Cidade, Avenida Margarita, número 16, próximo ao 15º DIP, com o pastor Alex Piquet.
8 da manhã, 3 da tarde e 18 horas nesta próxima Santa Ceia de domingo, tá? No Coroado, a Avenida Cosme Ferreira, 816, em frente à Vila Olímpica. Também terá Santa Ceia no Coroado, com o pastor José Wilson, nos 3 horários, tá bom? Você é de São José Operário, do Zumbi, das regiões da Grande Circular, Avenida Cosme Ferreira, 9.333, próximo ao campo do Bahia, com o pastor Eric Garcia, nos 3 horários também. Agora você de toda Manaus, a sede da Paz e Vida está de portas abertas. Muita gente ainda não veio, não conheceu o novo endereço. Nós voltamos para o coração de Manaus, pois há muitos anos atrás tivemos que sair da Djalma Batista e fomos para a nossa sede do Coroado. Agora, a sede está de volta, bem centralizada, e vai atender toda Manaus, inclusive até algumas pessoas que moram no Iranduba, que frequentam os encontros de Paz e Vida. Anote o endereço da sede para você comparecer. Avenida Constantino Neri, 3.400, bem no coração de Manaus, ao lado da Arena Tintas e ao lado também da Peixaria do Juvenal. Nós estamos a 500 metros da Arena da Amazônia. Pela Constantino Neri, nós temos cerca de 20 vagas de carro para você parar o seu veículo. E dentro do nosso estacionamento, você pode parar o seu carro, a sua moto, com segurança no estacionamento coberto e gratuito. Departamento infantil e a presença e a palavra de Jesus esperando por você. Venha profetizar conosco uma vida transbordante e venha profetizar conosco que você terá um renovo com Deus neste final de ano. Neste domingo, venha na Paz e Vida para retirar gratuitamente o seu projeto de vida para o ano de 2025. Projeto de vida para o ano de 2025. Porque vamos orar e profetizar que 2025 vai ser o seu ano da vida transbordante. Vida transbordante. Vida transbordante. Deus vai liberar em sua vida, de uma única vez, tudo o que está retido em 7 áreas. Seja no seu casamento, na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira, na sua vida profissional, nos seus projetos ou na sua vida espiritual. E mais, você vai pegar o projeto de vida, colocar nele os seus pensamentos e confiar em Deus, porque a palavra dele afirma o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Por isso, venha, neste domingo, às 8 da manhã, às 3 e às 6 da tarde, na Paz e Vida mais perto de você, e retire o seu projeto de vida para o ano de 2025. Para endereços, acesse pazevida.org.br. A palavra de Deus diz assim: projetando tu algum negócio, ser-te-á firme. 2025, o ano da vida transbordante. Em Manaus, Avenida Constantino Neri, 3400. Imperdível. Venha celebrar ao Rei Jesus, aquele que veio ao mundo e por amor se entregou na cruz por você. Participe da última Santa Ceia de 2024 na Paz e Vida, neste domingo, às 8 da manhã, às 3 e às 6 da tarde. Anote o endereço para você comparecer. Em Manaus, Avenida Constantino Neri, 3400. Para mais endereços, acesse pazevida.org.br. Quem é salvo não perde a Santa Ceia. Participe. É isso mesmo, pastor José. Nesta fé que estamos e nessa fé que permaneceremos para profetizarmos vida transbordante. Venha retirar o seu projeto de vida
E neste próximo domingo, venha participar da Santa Ceia do Senhor Jesus, em todas as igrejas da Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e também às 18 horas, na sede Avenida Constantino Neri, 3400. Você que está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar, agora vai ficar com mais uma belíssima ilustração do Reino de Deus com o nosso querido pastor João Ribe Palharim. Vamos ouvir. Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Um sapinho estava sossegado dentro da sua lagoa. A água parecia tão gostosa à sua volta. E ele ficava ali, curtindo a água, curtindo o dia, olhando para o alto. De vez em quando, esticava a língua e pegava uma mosquinha, saboreava. Aí passava outro inseto, ele saboreava. Sapinho, feliz da vida dentro da água. Mas acontece que no fundo daquele lago começou uma erupção vulcânica que foi esquentando as rochas. E as rochas, fervendo, começaram a esquentar também a água. E a temperatura da lagoa foi subindo. E aquela água, ao aumentar a sua temperatura, chegou até o sapo. Mas ela foi esquentando assim, tão lentamente, tão devagarinho, que o sapo não percebeu. Você sabia que o sapo é um animal que ele tem a sua temperatura de corpo igual à temperatura ambiente? Por isso que quando você pega um sapo na mão, você fala, ai, que esquisito. Porque o organismo dos répteis é diferente do nosso. Então, o sapo, dentro da água que começou a ferver, ele não percebeu que a água estava fervendo. E continuou naquela lagoa, feliz da vida. Passava um mosquitinho aqui, ele esticava a língua e saboreava. E a água fervendo, a temperatura aumentando. Mas acontece que à medida que a temperatura da água aumentava, o seu corpo acompanhava aquela temperatura. Então ele não conseguia perceber que a água estava esquentando e a coisa ficando perigosa. E o sapinho, feliz da vida, olhava para o céu, olhava para a água. Oba, olha ali, outro inseto. Que vida maravilhosa! Eu aqui de papo pro ar, me alimentando, e essa lagoa com uma água tão gostosa. Mas ele não percebia que a situação estava ficando perigosa. E a erupção vulcânica continuava lá embaixo, as rochas fervendo, as águas borbulhando, a temperatura aumentando e o corpo do sapinho se adaptando à água fervente. E assim ele ficou. Aparentemente tudo bem, mas morreu cozido. Morreu aparentemente feliz. Não saiu daquela fornalha, não escapou daquela condenação. Se você pegasse um sapo agora, de outro ambiente, e jogasse ele dentro da lagoa fervendo, você pensa que ele ia ficar lá dentro? Ele dava um pulo na mesma hora e caía fora. De jeito nenhum ele ficaria ali, porque ele sentiria a violenta mudança de temperatura. Então preste atenção agora. Existem
dois tipos de pessoas: aquelas que estão numa situação aparentemente normal, feliz, sem problema, tudo certinho, mas a pessoa não percebe que está numa situação perigosa, vivendo no mundo, participando das coisas do mundo, não pensando em mais nada na vida, não se preocupando com nada. Esta pessoa está se expondo a um risco gravíssimo e fatalmente vai perder a vida numa grande fornalha que está preparada e cuja erupção vulcânica, ou melhor dizendo, mais ainda do que vulcânica, infernal, está aumentando a cada dia. Há um lago de fogo e enxofre preparado e fervendo, e está já abrindo a sua garganta para receber muitos moradores da terra. Então preste atenção, não seja igual àquele sapinho que se acomodou à temperatura externa. Você precisa reagir, você tem que observar que a tua alma, a tua vida está em perigo. Porque a pessoa diz assim: mas isso não é para mim, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não cheiro, eu não minto, eu não faço mal para ninguém, eu sou um bom filho, uma boa filha, um bom marido, uma boa esposa. Pois é, se você soubesse quanta gente boa está no inferno, quanta gente boa acabou fervendo ali. E você precisa entender que há uma necessidade urgente de sair fora desta situação, de olhar não apenas para a paisagem do céu, mas olhar além do céu, olhar para além das nuvens e ver que naquele lugar altíssimo existe o Deus Todo-Poderoso e à sua direita o Senhor Jesus, constituído juiz dos vivos e dos mortos. E o Senhor Jesus quer que você escape da condenação. Quando Sodoma e Gomorra estavam para ser subvertidas, Deus quis que uma família escapasse. Muitos foram avisados: saiam daí, você está louco, Ló, você está maluco, nós estamos bem aqui em Sodoma e Gomorra. Os seus futuros genros não quiseram escapar. Ló teve que escapar sozinho com a sua família, mas toda aquela população, apesar de uma boa parte estar avisada, riu da situação, riu da advertência. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: eu sou o sapo fora dessa lagoa fervendo aí. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo não. E olhando de fora, eu vejo que a tua situação é muito perigosa. Você está comendo, vivendo, se divertindo e não percebe que aquele mal está chegando. O Senhor Jesus disse assim: também na vinda do Filho do Homem, as pessoas estarão distraídas, comendo, bebendo, se divertindo, casando-se e dando-se em casamento, e não perceberão quando aquele dia chegará repentinamente. Você está me ouvindo? Você aí dentro dessa lagoa, dentro desse mundo, achando que está tudo bem. Você aí dentro dessa Sodoma, dessa Gomorra, você tem que sair fora. É possível escapar. Deus quer que você escape. Mas só existe um jeito de você escapar. Preste atenção no que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual
começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Pois é, nós temos que escapar dessa fornalha que está preparada. Nós temos que escapar deste mundo, mas só existe um escape. E o Evangelho acabou de falar para você: se não atentarmos para tão grande salvação, não escaparemos. E quem testifica isso? Primeiro o Evangelho, a palavra, também o próprio Deus, que realiza sinais, prodígios e maravilhas, e ainda o Espírito Santo que está falando. Através de ouvir esta mensagem, você está sendo avisado e alertado para escapar urgente. Ou você quer ferver aí nessa lagoa? Está se adaptando, não percebe o perigo? Mas você tem que escapar. É possível escapar. Uma vez, Deus decidiu que uma grande cidade seria totalmente subvertida e todos os seus habitantes, inclusive os animais, seriam destruídos. Mas antes disso, Deus enviou ali um pregador chamado Jonas, que anunciou o juízo de Deus. E todos os habitantes de Nínive, ouvindo a pregação de Jonas, se arrependeram dos seus pecados. Apesar do juízo e da sentença já haver sido proferida, eles iniciaram grande jejum e oração. Até aos animais ordenaram que não se desse nem comida e nem água, nem pasto, nem coisa alguma. Todos passaram a jejuar. E o rei de Nínive dizia: pode ser que o Deus Todo-Poderoso se compadeça de nós. E não é que Deus se compadeceu? Depois da pregação de Jonas, toda a cidade foi salva. E quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, falando do juízo, que hoje está mais próximo do que naquele dia que ele falou, Jesus disse assim: os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus está querendo que você escape. Mas se você não ouvir e nem atentar para esta tão grande salvação, como que você vai escapar? A própria geração, os habitantes de Nínive, se levantarão no dia do juízo e dirão: olha aqui, dirão para você isso. Nós nos convertemos ouvindo o profeta Jonas, que era um homem cheio de defeitos, um homem cheio de pecados, um homem desobediente e rebelde, mas com a sua pregação, nós nos convertemos e nos arrependemos e fomos salvos. E vocês tiveram a própria salvação anunciando a palavra. Vocês tiveram o maior de todos os pregadores, o próprio Senhor Jesus. E nem assim se converteram. Pois é, Jesus disse que você será condenado, não por ele, mas pelos habitantes de Nínive. Jesus disse a mesma coisa sobre os habitantes de Sodoma e Gomorra. Olha, os habitantes de Sodoma e Gomorra se levantarão no dia do juízo e condenarão vocês, porque eles, se tivessem ouvido o que vocês ouviram, eles já teriam se arrependido. Você está compreendendo isso? O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, está te falando agora. Não seja igual ao sapinho que ficou fervendo, a situação cada vez mais caótica, perigosa, e ele inchando, fervendo, e morreu pensando que estava feliz. Você pode achar que está feliz nesta situação, mas se você não tem Deus e se você não tem Jesus, você está na pior de todas as situações. Por isso,
pule fora desse lago que está fervendo. Mas na hora que você pular fora do mundo, mergulhe nos braços poderosos do teu único e suficiente Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/JoãoRibe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: "O que de graça recebestes, de graça dai." Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é sapo. Você acaba de ouvir uma sequência, a ilustração e um grande ensino sobre os pregadores do telhado. Nós sempre falamos no altar da paz e vida que Deus não deve nada para ninguém. Isso é uma verdade absoluta. Deus não deixa ninguém ficar sem recompensa. Se você é um pastor que me ouve, tenho honra de ter muitos pastores que nos ouvem pelo programa O Céu Pode Ajudar e que juntos trabalhamos pelo reino de Deus, não importa a denominação. Pastor, o senhor tem um ministério independente. O seu ministério devolve dízimo para quem? Se o seu ministério tem uma sede, você devolve dízimo para a sede, pois o alimento está lá. Se você é a própria sede, para quem então esta primícia vai? Se o Senhor quiser, o senhor apóstolo, bispo, pastor, pode ser dizimista do seu ministério na paz e vida. Pois dízimo você não semeia para si mesmo, você semeia para o reino. E se você é um pregador do telhado, um ouvinte assíduo da rádio, e você quer enviar o seu comprovante de doação para a obra de Deus aqui em Manaus, DDD 92 é o WhatsApp 981431643. Vou repetir, DDD 92, aqui de Manaus, 981431643. E por causa dos pregadores do telhado, vai agora ao ar a mensagem de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos encontros de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Ainda de pé, por favor, todos peguem o Evangelho e abra no Evangelho de João. Cada um abra no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 32. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32. Acharam? João Batista falando, ó. O Evangelho diz assim, porque tem dois João, né? Você sabe disso. Um é o evangelista e o outro é o Batista. Então, aqui é o Batista falando. Versículo 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito, está com letra maiúscula aí no teu Evangelho? Então não é um Espírito qualquer. João está falando do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele.
e eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, Espírito com letra maiúscula aí, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou reler o versículo 33, preste atenção. E eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. No versículo seguinte, o João até diz: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. Amém? Então eu vou ler aqui o versículo 33, e todos que estão comigo agora, repitam em seguida, vamos lá. E eu, bem alto Brasil, e eu, bem alto Portugal, e eu, não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? Agora eu vou ler segundo está no original grego. Eu vou ler só a palavra grega mais importante desse versículo. João diz: eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Paráclitos e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Paráclitos Santo. Amém? Então vamos ler agora conforme está no original grego, porque o nome do Espírito Santo em grego é... esse é o nome do Espírito Santo. O Espírito de Deus, o nome dele em grego é Paráclitos. Então vamos lá. E eu não conhecia. Quem que João não conhecia? Não, Jesus. João não conhecia Jesus. João não sabia que Jesus era o Messias. João não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas espera aí, pastor, eles não eram primos? João Batista não era filho da Isabel e do Zacarias? A Isabel não era prima da Virgem Maria? Eles eram primos, eles se conheciam como parentes. Mas no mundo espiritual, João ainda não tinha recebido a revelação de quem é Jesus. Amém? João não conhecia o Jesus espiritual, ele conhecia o Jesus carnal, o Jesus seu parente, Jesus o seu primo. Então vamos lá. E eu não conhecia. Bem alto. E eu não conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse. Quem que mandou João Batista batizar com água? Deus. João conhecia Deus, mas não conhecia Jesus, tal como ele é. E João recebeu essa revelação do próprio Deus. João, o maior profeta já nascido de mulher. Por que ele é o maior profeta já nascido de mulher? Porque todos os outros profetas precisaram que Deus fosse na frente preparando o caminho. E João Batista é o único profeta que preparou o caminho para o próprio Deus. Por isso que ele é o maior de todos. João não fez um milagre, não expulsou um demônio, não fez um sinal. Era só um grande pregador. Mas o maior profeta já nascido de mulher. Aquele que foi preparar o caminho para Deus, para o próprio Deus. O único na história da humanidade. E eu não conhecia Jesus, como ele é. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, Deus me disse. Vamos continuar então repetindo. Sobre aquele que vires descer
o Paráclitos, bem alto, sobre aquele que vires descer, o Paráclitos, e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Paráclitos Santo. Oh, glória. Oh, glória. Vamos dar a melhor salva de palmas para esta revelação. Essa revelação do alto. O próprio Deus revelou quem é Jesus. O próprio Deus revelou quem batiza com Paráclitos. Oh, glória. Todo o Brasil e Portugal, vamos aplaudir. E em toda parte, quem estiver ouvindo ou assistindo, junte-se a nós aqui em São Paulo. Comece a aplaudir e a glorificar. Abra a boca e diga glória, glória, glória. Continua, continua. Pai Santo, Deus querido e Deus amado, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem com teu Espírito Santo, vem com Paráclitos. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis sentar, quem tiver lugar. Preste atenção. Nós sabemos que Jesus estava com 30 anos de idade. O Evangelho de Lucas nos revela isso. Era Jesus da idade de 30 anos quando começou a pregar. Jesus só vai começar a pregar, primeiro, depois do batismo nas águas. E segundo e mais importante, ele só vai começar a pregar depois que Paráclitos descer sobre ele. Então imagine alguém como Jesus, todo-poderoso, mais santo e sublime do que o céu, que teve esse nascimento sobrenatural extraordinário. Imagine alguém como Jesus, o Criador, o Verbo vivo, o Verbo que se fez carne, aquele que criou todas as coisas e mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Imagine para Jesus como foi a sua vida como ser humano, como simples ser humano. Ele se guardou anonimamente até os 30 anos de idade. José era o pai adotivo de Jesus. Quando o Evangelho começa a contar a partir do batismo de Jesus, José já era morto. O pai adotivo de Jesus já tinha morrido. Não sabemos do que ele morreu. Mas Jesus, tendo poder para manter o pai adotivo vivo, se quisesse, não interferiu. Por que Jesus, antes dos 30 anos de idade, apesar de ter visto tanta gente doente, sofredora, cegos, mancos, ressecados, aleijados, leprosos, endemoniados, pessoas sofrendo, inclusive gente da sua própria família, que foi o caso do seu pai adotivo José, que a velhice não é fácil, não. A velhice é cheia de doenças. Por que Jesus não realizou nenhum milagre? Por que ele não realizou nenhum sinal? Porque ele ainda não tinha recebido o Paráclitos. Mas pastor João Ribe, ele não é santo, sublime, ele não foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria? Sim, mas o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre ele. Sendo ele santo e sublime, imaculado, tendo sido gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, ainda assim, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito da verdade que procede do Pai, ainda não tinha descido sobre ele. Grande é este mistério.
como ser humano, como pessoa igual a eu, igual a você, como nós. Jesus ainda não tinha recebido o Espírito Santo, por isso que ele, mesmo vendo pecadores à sua volta, não pregou arrependimento para nenhum até os 30 anos de idade. Até os 30 anos de idade, lá em Nazaré, Jesus viu muita hipocrisia, muita falsidade dos fariseus, e ele não repreendeu ninguém. Não chamou a arrependimento nenhum pecador. Por quê? Porque ele ainda não tinha recebido o revestimento do alto. Olha aqui. O próprio João não sabia quem Jesus era, então Jesus ainda não tinha sido revelado, nem para o maior profeta de todos os tempos. Eu não conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Paráclitos. Não tinha descido ainda. Olha para mim. Até o batismo nas águas de Jesus, o Paráclitos ainda não tinha descido sobre ele. Então Jesus em nenhum momento se atreveu a combater o inferno, expulsar demônios, curar doentes, pregar o evangelho, anunciar o arrependimento, sem antes ter sido revestido do alto. Quem está entendendo, diga amém. Mesmo ele tendo a natureza divina e também humana, naquele momento, como ser humano, ele não se manifestou ao mundo. Só quem sabia do segredo era Maria, a Virgem Maria. Essa sabia muito bem quem era Jesus. Mas nem os irmãos de Jesus sabiam quem era Jesus. Nem as irmãs de Jesus sabiam quem era Jesus. E nem o primo de Jesus, João Batista, sabia quem era Jesus. Foi somente com a descida do Paráclitos, do Espírito Santo, o Espírito da verdade sobre Jesus, é que ficou manifesto para todos quem é Jesus. Eu tenho visto, João disse, eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aí sim, aí Jesus foi revelado. Jesus sai do batismo nas águas e diz o evangelho que ele é conduzido por Paráclitos ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ele vai ficar lá 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, e vai enfrentar o tentador com jejum, com oração e com conhecimento da palavra. Não só com jejum e oração, mas com conhecimento da palavra. Não só com a palavra, mas também com jejum e oração. Não só com oração mandando o demônio embora, mas com jejum. E aí Jesus se livra do demônio no deserto, é servido pelos anjos. E aí ele começa o seu ministério público. Ele começa a pregação a pé por todo o país. A única vez que Jesus entrou em montaria foi na última semana de vida. A única vez que ele usou uma montaria para ir pregar o evangelho. Nunca usou veículo nenhum para pregar o evangelho. Percorreu o país inteiro a pé várias vezes. E por toda parte ele passava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Aí não é ele quem fala. Ele vai dizer isso várias vezes. Eu só falo aquilo que o meu Pai me manda falar. Eu faço tudo que lhe agrada. Jesus não diz palavras de si mesmo, mas ele deixa bem claro que tudo que ele diz foi o seu Pai que lhe ensinou. Tudo que ele faz foi o seu Pai que lhe ensinou. E é o Espírito Santo e é Paráclitos que está dirigindo o mais bem-sucedido ministério de todos os tempos. Jesus vai revolucionar a história da humanidade. Vai mobilizar as nações,
vai destruir impérios sem espada, sem lança, sem escudo, mas tão somente com o poder da palavra. E com o poder da palavra e do Espírito Santo, ele vai destronar Satanás do seu trono infernal e finalmente vai tirar das mãos do inimigo as chaves da morte e do inferno. Quando Jesus ressuscitou, cheio de poder, 3 anos e meio depois do seu batismo. 3 anos e meio depois do seu batismo, quando ele ressuscitou, Jesus então vai ficar ainda com os discípulos. E quando se fala de discípulos, não apenas os 12, no caso 11, porque Judas já tinha se enforcado. Nós falamos das 500 pessoas que acompanharam ele até o Monte das Oliveiras antes dele subir aos céus. Jesus vai ficar com os seus discípulos e com essa multidão de 500 pessoas pelo prazo de 40 dias, para permitir que as testemunhas se aproximem dele, que toquem nele, que examinem as suas feridas, que vejam que ele é de carne e ossos. Ele vai ficar cerca de 40 dias ainda na terra e com os discípulos, comendo com eles, bebendo com eles, pernoitando com eles, como sempre fazia, antes de subir aos céus, para mostrar que ele não é um fantasma, ele não é uma simulação. Ele diz: sou eu mesmo, o mesmo Jesus que vocês conheciam antes da cruz, o mesmo Jesus que morreu na cruz, o mesmo Jesus que foi sepultado, o mesmo Jesus que ressuscitou dos mortos, e eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Eu sou o mesmo Jesus que vocês conhecem. E ele cria essa convicção em todos, para que sejam suas testemunhas. Mas Jesus vai dizer uma coisa. Quero que você vá comigo agora, nos momentos que antecedem a subida de Jesus aos céus, e que está descrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 4. E estando com eles, não só com os 11, mas com os 500, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 8. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Recebereis a virtude de Paráclitos, que há de vir sobre vós. Não é uma força, não é uma manifestação. Eu estava pregando no Recife, uma mulher que era testemunha de Jeová, e foi batizada nas testemunhas de Jeová, começou a ouvir o Evangelho, ganhou o livro Paráclitos, e ela se converteu de verdade. Ela quis ser batizada ontem, lá na sede do Recife. E o marido dela tentava convencer a esposa a respeito do Espírito Santo, mas ela tinha aquele ensinamento das TJs, que dizem que não há a pessoa do Espírito Santo, que é só uma manifestação de força. Ah, é? É assim que eles creem? Que o Espírito Santo, com letra minúscula, é só uma manifestação de força? Então aqui em São Paulo, as testemunhas de Jeová podem enfiar o dedo na tomada, levar um choque e chamar Eletropaulo de Espírito Santo, já que é uma força. Já que é só uma força, as TJs de lá, de Minas Gerais, então podem enfiar o dedo na tomada ou pegar um fio desencapado e tomar um choque bem forte e dizer: a CEMIG é o Espírito Santo. Jesus está dizendo:
Vocês não vão receber uma força, uma manifestação. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Receber o Espírito da verdade. Jesus disse: assim que eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará alos paráclitos, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará dentro de vós. É o Espírito da verdade, não é uma força da verdade. E Jesus frisa: o Espírito que eu hei de enviar da parte do Pai. Sim, o Espírito não é uma força, é uma pessoa. Então Jesus, veja o que Ele diz para todo mundo, para 500 pessoas. Isso está falando com vocês aqui. Isso está falando com todo o Brasil, Portugal e com quem estiver ouvindo agora. O que Jesus está dizendo pela sua palavra vai acontecer com vocês. Como foi comigo? Como é que foi comigo? Jesus está perguntando: como é que foi comigo? Eu fiquei no anonimato até os 30 anos de idade. Eu não preguei o evangelho para ninguém, eu não preguei arrependimento para ninguém, eu não expulsei nenhum demônio, eu não curei nenhum doente até os 30 anos de idade. Mas depois que eu recebi paráclitos do alto, depois que o Espírito veio sobre mim, aí eu fui enfrentar Satanás cara a cara. E eu coloquei Satanás para correr e saí anunciando por todo o país: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E eu, cheio de paráclitos, andava por toda parte e os demônios gritavam apavorados: eu bem sei quem tu és o Santo de Deus. Do jeito que foi comigo, assim será com cada um de vocês. Querem pregar o evangelho? Querem anunciar o arrependimento e convencer as pessoas? Querem expulsar demônios? Querem curar doentes? Realizar sinais, prodígios e maravilhas? Então, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos acompanhar Atos capítulo 2, versículo 1. Eu sei de cor e você também, mas para que não fique nada que não seja dentro da palavra, vamos ler. Aquelas 500 pessoas voltaram para Jerusalém, né? Depois de terem visto Jesus subir aos céus, e ficaram reunidas. 500 pessoas reunidas. Como é que eles passavam os dias? Contando como conheceram Jesus. Por que procuraram Jesus? Que milagre receberam de Jesus? Estava todo mundo lá. Desde o cego Bartimeu até a Maria Madalena. Cada um aproveitando a oportunidade para contar como conheceu Jesus. E eles também cantavam louvores, oravam, glorificavam a Deus. Estamos esperando o revestimento do alto. Estamos esperando o Paráclitos. Estamos esperando o Espírito da verdade. Só que no dia seguinte nada aconteceu. Nem no outro dia seguinte. Muitas pessoas disseram: está demorando, né? Eu quero o revestimento do alto, mas está demorando, né? Eu tenho coisas para fazer. Eu preciso ir para minha casa. O outro dizia: eu preciso ir para o meu trabalho. E aquelas 500 pessoas começaram a vazar. Começaram a sair da igreja. A multidão foi diminuindo. No 4º dia, mais gente foi embora. No 5º dia, mais gente foi embora.
A multidão foi se reduzindo, a igreja esvaziando. E Jesus, de lá da glória, já no céu, vendo a igreja esvaziando, o povo desanimando, Jesus podia ter dito: o povo está fraco, deixa eu batizar todo mundo com o Espírito Santo logo, antes que a igreja acabe, antes que a igreja esvazie. Mas Jesus não fez isso, porque ele tinha que esperar o dia de Pentecostes. Ele tinha que esperar e respeitar as 7 semanas contadas a partir da sua ressurreição. Então Jesus viu as pessoas indo embora, a igreja esvaziando, e não se precipitou, porque ele tinha que esperar o dia de Pentecostes. No 5º dia, mais gente foi embora. Mais gente. O pai olhou de lá de cima. Tem cada vez menos pessoas ali, né? Era uma multidão, mas ó, já está menos do que a metade. Então, o Espírito que de mim procede, o Espírito da verdade eu vou enviar agora, porque a igreja está muito fraca. Mas o pai não fez isso, porque o pai tinha que respeitar o dia de Pentecostes, as 7 semanas inteiras depois da ressurreição de Jesus. E as pessoas indo embora. No 6º dia, no 7º dia, uma multidão reduzida. Agora, menos do que 200 pessoas. Muita gente indo embora. Eu preciso ir, está demorando. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho meu trabalho, tenho minha família, tenho os meus negócios, tenho o meu campo, tenho o meu gado, tenho os meus afazeres. No 8º dia, umas 130 pessoas apenas. O Espírito Santo podia falar: daqui a pouco não vai ter mais ninguém, deixa eu descer logo. Deixa eu descer logo, habitar dentro deles. Eles já foram purificados pelo sangue de Jesus, eles já foram batizados nas águas, deixa eu entrar logo para que eles se fortaleçam. Mas o Paráclitos esperou, porque ele tinha que respeitar o dia de Pentecostes, ou seja, 49 dias após a ressurreição de Jesus. Contando o dia das primícias que ele ressuscitou, o nosso domingo, 50 dias. Quando deu o 50º dia, o dia de Pentecostes, aí sim. Por isso que a palavra diz, acompanhe comigo, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Tem que cumprir o dia de Pentecostes. Não é do seu jeito, não. É do jeito que diz a palavra. Todo mundo quer ser cheio de Paráclitos. Todo mundo quer o revestimento do alto. Mas está demorando muito. Olha aqui. Pode demorar o que for. Mas você não pode desistir. Porque depois da salvação, o batismo com o Espírito Santo e com fogo é a experiência mais gloriosa que você vai viver em toda a sua vida cristã. Quando o Espírito Santo vier, não apenas repousar, mas estar dentro de você, como profetizou Jesus. Aí sim, aí você vai saber o que é uma vida transbordante da presença de Deus. Respeitar o dia de Pentecostes. Respeitar e aguardar as 7 semanas. Imagine se Jesus, antes de subir aos céus, porque ele ficou 40 dias, não é? Na terra ainda, depois de ressuscitado. Imagine se Jesus, lá no alto do monte, falasse para aquelas 500 pessoas: gente, daqui a 10 dias, no dia de Pentecostes, eu vou mandar o meu Espírito Santo. Eu vou mandar o Paráclitos. Por isso, atenção, hein? Não esqueçam, não faltem na igreja no dia de Pentecostes. Estaria todo mundo lá, não estaria? Ó, ia bombar a igreja, uma multidão, não é? Não é do jeito que você imagina. Não é do jeito que você quer. É do jeito que Ele quer.
Se você for obediente, respeitar e aguardar o dia de Pentecostes, o teu dia de Pentecostes, o teu dia de ser revestido de poder. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga, no mesmo lugar. Não era cada um na sua casa, não era cada um onde queria, não. Todos reunidos no mesmo lugar, porque Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. E é Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos que estavam respeitando o dia de Pentecostes, todos que estavam reunidos, todos que estavam cumprindo as 7 semanas, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não era uma força, não era uma energia, não eram 120 espíritos descendo sobre 120 pessoas, mas era um só, o Espírito Santo. E todos foram cheios de Paráclitos e começaram a falar em outras línguas, conforme o Paráclitos lhes concedia que falassem. Aí sim Pedro foi pregar. E Pedro começa a pregar para a multidão que estava em Jerusalém naquele dia de Pentecostes. Ainda no capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, agora versículo 22, varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Versículo 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, a promessa do Paráclitos, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Uma pregação de um homem cheio do Espírito Santo, um homem transbordante do Espírito Santo, vai mexer com a multidão. Versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Paráclitos, o dom do Espírito Santo, porque aqui está escrito Paráclitos. Esse livro foi escrito em grego, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Depois do batismo,
Glória a Deus. Depois do batismo, ninguém perdia a Santa Ceia. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Como é que você quer fazer a obra sem o Espírito Santo? Como é que você quer expulsar demônios sem o Paráclitos? Você pode até usar o nome de Jesus. E com certeza os demônios até vão sair. Você pode até usar o nome de Jesus e orar pelos doentes. E em nome de Jesus até serão curados. Mas se você estiver fazendo isso sem Paráclitos, sem ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, você um dia vai ouvir de Jesus: apartai-vos de mim. E você vai dizer: mas Senhor, em teu nome fizemos tantas maravilhas. Em teu nome nós não expulsamos demônios. Em teu nome nós não curamos doentes. Em teu nome nós não profetizamos. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Os milagres acontecem e os demônios obedecem por causa da autoridade do nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. É o nome que, quando é pronunciado no céu, os anjos começam a dar glórias. É o nome que, quando se ouve no inferno, os demônios caem por terra. É o nome que faz até o defunto ressuscitar. Mas se você não tiver o Paráclitos, você será envergonhado, envergonhada naquele dia. Ficai em Jerusalém, casa de paz, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero que você seja uma testemunha verdadeira de Jesus. Porque uma testemunha tem que provar que Jesus está vivo. Eu consigo provar que Jesus está vivo. E eu provo que Ele está vivo pela obra que Ele fez na minha vida. Por aquilo que Ele fez com o João Ribe, que tinha 20 anos, e com o João Ribe que é agora. Eu provo que Ele está vivo. Eu provo porque todo dia eu falo com Ele, todo dia Ele fala comigo também. Eu falo porque eu sinto a presença dEle dentro de mim. E se eu falar para alguém que Jesus está vivo, a pessoa acredita porque Jesus está falando através de mim. E Ele fala pelo Paráclitos. Hoje, o que Ele quer, o que Paráclitos quer, e deixe-me te explicar isso. Deixe-me te explicar isso para você entender. Jesus disse: vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Paráclitos não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando vier o Paráclitos, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse: eu vou e não me vereis mais, mas eu enviarei o Paráclitos. Do pecado, da justiça e do juízo, Ele irá convencer cada pessoa. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Olha o que Ele está dizendo. E não me vereis mais. Ele diz isso. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Não me vereis mais, significa que Ele foi. A gente não vê mais Jesus na terra. Você só vai ver de novo quando Ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória. Aí todo olho o verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas enquanto Ele não vem, quem é que vai convencer a humanidade? Paráclitos.
É Ele que está aqui na terra, e é Ele que você tem que buscar com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E hoje Paráclitos quer encher você. Vamos ficar todos de pé. Paráclitos quer transbordar em você. Todo o estado de São Paulo de pé. Também os demais estados, por favor, todos de pé. Também em Portugal, todos de pé. Porque agora o Espírito Santo de Deus vai ser derramado. Paráclitos vai ser derramado. E é isso que você precisa. Atenção, atenção. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse: se alguém me ama, está lá em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vai fazer morada através de quem? Paráclitos. Vamos dar uma grande salva de palmas. Vamos glorificar ao Espírito Santo. Abre a tua boca, começa a dar glória. Glorifica, glorifica, porque agora é a hora de ser cheio de Paráclitos. Continue glorificando, continue glorificando, continue glorificando. Jesus disse que você receberia dele, de Paráclitos, que você seria cheia de Paráclitos. Pai bendito e Deus querido, durante 30 anos, Jesus Cristo ficou no anonimato mesmo sendo Ele Deus, porque Ele esperou o poder de Paráclitos para iniciar a obra. Nós temos aqui muitos pastores que estão no anonimato, muitos obreiros, evangelistas e diáconos que estão no anonimato, mas eu rogo agora, eu te peço agora, Jesus, batiza, enche, distribui o poder de Paráclitos. Você precisa do poder de Paráclitos para sair do anonimato, para levar a palavra do Senhor, para fazer a obra, para curar os enfermos, para que a obra do Senhor na sua vida seja notória em todo o Brasil e em todo o mundo. Receba o poder de Paráclitos. Oriandalabashorecandalas, Elia Tirimandaralabastúrias, Pecoudanavalabashorebalas, Elia Tilimalas, Eialaria Basturi Candalias. Jesus, Jesus, batiza, 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 batiza. Se esta pessoa já é batizada, eu quero o poder de Paráclitos na vida dela. Ela tem que fazer a obra com poder e autoridade. Receba, 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 receba. Fale línguas, fale línguas, fale línguas, fale línguas. Batiza, Jesus, batiza, batiza com Paráclitos, batiza com Paráclitos. Levante esta pessoa com poder e autoridade para levar o teu nome por todo o Brasil e por todo o mundo. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. Durante 30 anos, escute isso. Durante 30 anos, o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele ficou no anonimato. O primeiro milagre dele foi transformar água em vinho, depois que ele recebeu o poder de Paráclitos. Nem isso ele poderia fazer, nem pregar o arrependimento. Ele respeitou porque ele queria o poder de Paráclitos. Não vá na tua força,
não vá no teu intelecto, não vá na tua sabedoria, porque você vai fracassar. Você precisa de Paráclitos. Pastor, pastora, diácono, diaconisa, evangelista, obreiro, você até hoje ficou no anonimato porque te faltava o poder de Paráclitos e o discernimento que veio através desta palavra. Jesus disse que você é luz e que nós somos como astros de Deus nesta terra. Com o poder de Paráclitos você vai brilhar, o teu ministério vai brilhar, a obra de Deus vai crescer poderosamente. A Paz e Vida que você está dirigindo, a Paz e Vida que você é obreiro, a Paz e Vida que você faz a obra, ela vai crescer como nunca, porque você recebe agora, pelo poder de Paráclitos, o poder para sair do anonimato e levar o nome de Jesus aos quatro cantos do Brasil e do mundo. Seja cheio de Paráclitos. Comece a aplaudir ao Senhor. Comece a glorificar ao Senhor, porque agora a sua vida vai brilhar, o seu ministério vai brilhar, porque agora Paráclitos vai te usar com poder e autoridade. Oh, glória! Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Oh, glória! Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida, ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737. Quer enviar esta mensagem para alguém? Entre no canal youtube.com/JoãoRibe. youtube.com/JoãoRibe. Clique no retângulo vermelho, inscrever-se e copie o link para enviar para as pessoas que você ama, totalmente grátis. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Você tem uma rádio ou uma web rádio? Quer receber gratuitamente as mais de 1000 ilustrações do reino e as milhares de mensagens de João Ribe Palharim? Tudo de graça mesmo. Envie um WhatsApp para 11 93384 3737 e cadastre a sua emissora. Você vai descobrir como transformar vidas diariamente e ainda aumentar a audiência da sua rádio. Envie já um WhatsApp para 11 93384 3737 e preencha o cadastro resposta. Vamos juntos repetir na sua emissora o que já é sucesso nas rádios do Brasil e além das fronteiras. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O
momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente gosta da parte da história que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu, te viu, te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, alcoolizado e Deus escrevendo, todo drogado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Um momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Tua história. Você ouviu a mensagem de paz e vida e neste domingo estaremos juntos, ceando com o Senhor Jesus. Não é mesmo, pastor José? Teremos a última Santa Ceia do ano, a Santa Ceia da vida transbordante. Convido você, filho pródigo, filha pródiga, que este ano ainda não participou da Santa Ceia do Senhor. Por quê, pastor Danilo Queiroz, meu líder? Tem muitas pessoas que são proibidas por um líder. Ficam 3 meses, ficam 6 meses no banco, sendo que quem morreu por esta pessoa que está de banco,
que está de castigo, não foi o pastor dela. Não foi eu, não foi o Senhor, não foi o pastor João Ribe Pailarim. Não. Quem morreu por esta pessoa, quem morreu por você, foi o Senhor Jesus. Eu quero te convidar, você aqui da Zona Leste, para estar juntamente comigo na Avenida Cosme Ferreira, número 816, em frente à Mini Vila Olímpia. É esta fé que estaremos, a Avenida Constantino Neri, 3400. Venha profetizar conosco uma vida transbordante e a Santa Ceia do Senhor Jesus, neste domingo, 8 da manhã, 3 da tarde e também às 18 horas. Avenida Constantino Neri, 3400. Eu, pastor Danilo Queiroz, encerro a nossa programação. Deus te abençoe, vida transbordante para você e viva o Senhor Jesus. Venha celebrar ao Rei Jesus, aquele que veio ao mundo e por amor se entregou na cruz por você. Participe da última Santa Ceia de 2024 na Paz e Vida. Neste domingo, às 8 da manhã, às 3 e às 6 da tarde. Anote o endereço para você comparecer. Em Manaus, Avenida Constantino Neri, 3400. Para mais endereços, acesse pazevida.org.br. Quem é salvo não perde a Santa Ceia. Participe. Pra você tem o doce no lugar do fel. Pra você tem a promessa fiel. Não falhará. O céu pode ajudar. Leve o teu olhar. O céu pode ajudar. Não deixe de crer. O céu pode ajudar. Socorro vem de lá, o céu pode ajudar. Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. A apresentação, Pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.